Tarde, alunos do Frei Gil. Aqui quem vos fala é o professor Dário Jorge, professor de Sociologia das turmas do segundo ano D e segundo ano E. Né? Nessa ocasião, queridos, eu quero fazer um breve resumo do que nós estudamos, né? Retomar as nossas aulas de Sociologia, fazendo um breve resumo a respeito do capitalismo e a formação do pensamento clássico. Pessoal, vocês sabem que no século XVI houve diversas transformações na nossa sociedade. Essas transformações caracterizaram o que hoje nós chamamos de capitalismo de consumo, constituídas ao longo dos últimos 5 séculos. Né? Esse capitalismo ele surge em meio à decadência do feudalismo. Como vocês devem ter visto nas aulas de história, o feudalismo era um sistema ou uma organização econômica, política, social e cultural baseado na posse de terras. E aí esse sistema ele entra em crise. Então, essa crise do feudalismo ela acontece ainda no século XI, até o século XV, né? Ele permanece até o século XV, mas entra em decadência. Esse sistema ele já não consegue mais, como é que se diz? Não consegue manter a sociedade. Ele já não é um sistema que funciona. Você sabe que no capitalismo não havia moedas ainda. O sistema de compra era no sistema de escambo, né? Era aquele de troca de mercadorias. E aí nós vamos ver esse sistema entrando em lapso. Alguns fatores foram necessários para que o feudalismo desaparecesse por completo. Tá? Ele começou a entrar em decadência no século XI e permaneceu até o século XIV. Aí lá no século XVI a gente vê diversas transformações sociais que vão caracterizando o que hoje nós vamos chamar de sociedade capitalista, ou capitalismo de consumo, né? Então, baseado aí vamos falar um pouco a respeito desse feudalismo. Esse feudalismo ele era baseado na posse de terras, né? Que nós vamos chamar de feudos. Na monarquia, na centralização do poder e na autossuficiência de uma sociedade estamental. Essa sociedade estamental, ou a sociedade do feudalismo, ela era constituída por 3 classes sociais bem definidas. Nós tínhamos a nobreza, o clero e o povo. Então, destituída de mobilidade social, o feudalismo ele foi um sistema que permaneceu até o século XIV na Europa. Como destituído de mobilidade social? Essa sociedade ela era uma sociedade chamada estamental, ou seja, não havia uma possibilidade, era praticamente impossível você passar de uma classe social para outra, era praticamente impossível. Quem nasceu servo morria servo. Às vezes o que a gente via era alguém da nobreza indo para o clero, né? E lembrando que o clero era representado pela igreja. Os representantes da igreja eram o Papa, os bispos, né? o próprio Papa, que era o chefe da igreja, né? E interessante que a igreja era uma das instituições que mais possuíam terras nesse período, né? Então, pessoal, no entanto, com essas mudanças de paradigmas, né, o que acontece? Com diversos acontecimentos históricos, culturais, políticos e sociais, o sistema feudal entrou em declínio, começou a entrar no século XI ainda, como eu falei para vocês. O crescimento demográfico foi uma das coisas que fizeram esse sistema entrar em lapso, né? A partir do século X, o aumento considerável do número de pessoas foi um fator decisivo para que surgisse uma nova classe social, que aí nós vamos chamar de burguesia. O que acontece? Os camponeses eles saem do campo e vão
para as cidades, né, que chamavam de burgos. O que eram esses burgos? Os burgos eram cidades muradas, protegidas, né? E lá eles desenvolveram. Essa sociedade ela era formada principalmente por comerciantes, mercadores, banqueiros, donos de companhias de comércio, né? Esse era o povo que formou essa nova classe social, né? Porque quando os trabalhadores saem do campo, quando há essa migração do campo para a cidade, aí se desenvolvem novas profissões, né? Alguns vão desenvolver o comércio, outros vão vender mercadorias, vão ser banqueiros, companhias de comércio. Então era desenvolvido os mais diversos formas de trabalho, né?